Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a esta mais dedicada ação de Deus na tua vida. Boa noite, Deus seja louvado na tua vida, na vida da tua família. E esta noite muito especial, assim como Deus falou ao meu coração, também estará falando ao seu coração. Eu louvo a Deus por esse momento tão especial em que estamos nesta interação. Eu aqui, você também, através desta ferramenta digital. Muito obrigado, quero dizer que você é bem-vindo a esse momento. Obrigado por reunir a sua família, estar à disposição para receber a palavra de Deus. Queridos, uma coisa que eu aprendi muito cedo, que o saber não ocupa lugar. Você pode imaginar saber alguma coisa do reino de Deus? Que coisa maravilhosa! A cada dia nós temos mais fome. Amém? Louvado seja Deus por essa noite. É uma noite onde o Senhor vai falar dentro da multiforme graça dEle. E nós sairemos deste encontro muito diferente do que até então nós éramos ou temos sido. Mas daqui para frente, uma nova vida em Cristo Jesus. Escute bem o que eu vou falar. Daqui para frente, teremos uma nova visão, uma ótica muito diferente das coisas que nós tínhamos. Nós vamos ver o belo. Você entende essa palavra? Vamos conseguir extrair coisas maravilhosas de onde antes não conseguíamos. E acontece isso mesmo. Eu quero orar e vamos ler a poderosa palavra de Deus que muito fala aos nossos corações. Lembre-se, é uma noite diferenciada. Você está chegando de uma maneira e sairá de outra completamente abençoada. Recebe aí, meu amado. Amém? Vamos orar? Pai, graças damos a Ti nesta oportunidade em que nos encontramos reunidos para ouvir a mensagem da Tua palavra. Obrigado a Deus por cada um que participa, por cada um que está interagindo. Obrigado pelas famílias. Obrigado a Deus porque todo esse povo já está e será grandissimamente abençoado em todas as áreas da vida de cada um. Tudo, ó Deus, que porventura tenha sido impedimento até esse momento, tudo que era situação ou situações não resolvidas, profetizamos nessa oração, que a partir de hoje tudo será resolvido por causa de uma nova visão, de uma nova ótica, de uma nova maneira de ver as coisas. Muito obrigado, Senhor, por esta reunião. Que enquanto estivermos ministrando, Tu possa, Senhor, derramar o Teu bálsamo sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo. Sim, Senhor. Ó, meu Pai, que esta noite seja uma noite, seja um marco, um momento de divisório, o antes e o depois. E quero profetizar nessa oração, Senhor, que a partir desse momento, as nossas vidas serão muito diferentes para melhor. E assim eu selo essas palavras, essa oração no reino espiritual, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, vamos ler a palavra de Deus. Está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, depois do livro de João, capítulo 10, capítulo 9, e nós vamos ler
a partir do verso 1, Atos, capítulo 9. E o livro de Atos significa os atos, os feitos, os acontecimentos, através dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você que já encontrou Atos, capítulo 9. Diga glória a Deus, aleluia. Muito bom. Querido, ler a palavra de Deus é coisa que fascina, é coisa que não tem palavra para descrever. Sabe por quê? Porque a Bíblia, quando você lê a Bíblia, é Deus falando, e Deus vai falar só na leitura ao meu e o seu coração. Se lermos essa palavra inúmeras vezes, todas as vezes que nós fizermos a leitura dessa palavra, o Senhor vai falar comigo e com você. Amém? Capítulo 9 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes
para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Olha que coisa. E dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas. Diga, umas escamas, mais uma vez, umas escamas. E recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Aleluia! Glória a Deus! Amado, só a leitura da palavra, já falou muito ao meu coração e, por certo, também ao seu coração. Quero dar um tema para esta noite, diga comigo: caindo as escamas. Mais uma vez, caindo as escamas. Querido, esse texto aqui fala do apóstolo Paulo, que tinha uma carta, tinha prerrogativas, tinha um poder político e um poder forense para perseguir o povo de Deus, para mandar matar o povo de Deus. E naquele dia ele cheio de si, ele cheio de orgulho, cheio de presunção, com aquele documento poderoso nas mãos, ele ia com seus amigos, entre aspas, para Jerusalém. Mas no caminho esse homem foi interceptado, escute isso. Uma luz apareceu ali, focou sobre ele. E diz a palavra que ele caiu em terra, ele ficou prostrado, e ele ficou cego, ele não conseguia enxergar, porque aquela luz que o iluminou era algo poderoso, vindo dos céus. E ele, em meio àquela cegueira, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? E ele fala: Paulo, ou Saulo, duro é para você recalcitrar, resistir, não querendo reconhecer que eu sou a verdade, que eu sou o caminho. Duro é para você não reconhecer que o evangelho do reino já foi instalado. E Saulo, naquele momento, querido, ele levanta, abre os olhos, mas não consegue ver ninguém porque ele estava cego. E o texto diz que ele foi conduzido pelas mãos. E Deus disse para ele ainda, através de Jesus: escute, vai a uma casa onde há um homem chamado Ananias, ele vai orar por você. E levaram esse homem até lá, e você já ouviu o relato. Esse homem, antes de ir lá, Ananias, conversa com Deus a respeito
da fúria que Paulo desbravava naquele momento. E Deus disse: ele me é muito escolhido desde o ventre da mãe. Queridos, eu e você também somos escolhidos para Deus desde o ventre de nossa mãe. Nós nascemos para servir ao Senhor, eu nasci para servir o Senhor, você nasceu para servir o Senhor, nós nascemos para servir ao Senhor. O fato do apóstolo Paulo colocar essas coisas todas, porque ele ainda tinha umas escamas nos seus olhos, ele era cego espiritualmente e não conseguia ver. O texto diz que ele ficou cego 3 dias, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e nesses 3 dias, você pode imaginar o que passou na cabeça de Paulo? Eu posso imaginar as revelações, a presença do Espírito Santo. Deus falou com ele de uma maneira como nunca antes. Deus ali convenceu o coração do apóstolo Paulo que ele estava errado, que ele estava cego quanto ao Evangelho, que ele não podia continuar daquela maneira, que Deus tinha um propósito na vida dele, como tem na tua, tem na minha, e o Espírito Santo foi falando com Paulo, foi convencendo a Paulo, foi mudando a Paulo, até que, aleluia, Paulo entendeu a palavra. Levou 3 dias, querido, para entender o recado do Senhor. Ele poderia ficar 4, 5, uma semana, mas ele, até aquela idade, ele não havia entendido as coisas do Senhor. Mas Deus fez com que ele fizesse um jejum. E esse jejum do apóstolo Paulo lá, querido, foi para matar toda a carne que havia nele. Todo espírito carnal que existia no apóstolo Paulo, nesses 3 dias, foi sucumbido. E ele ficou cego. Sabe por quê, querido? Para não ver o que estava à roda, para ver com a mente as coisas de Deus. E Ananias chega naquela casa, cheio do Espírito Santo. E Deus já havia revelado: eu já fiz a obra no apóstolo Paulo. Eu já fiz a obra com aquele homem de Tarso. Eu já fiz a obra com ele. Tanto é que Ananias entra e o chama de irmão. Ananias já sabia que quando Ananias confabulou com Deus, gostou do confabular, né? Conversou com Deus, ponderou com Deus, de que aquele homem era um homem terrível, perigoso. E Deus conversou com Ananias e falou: Ananias, acabou isso, vai. E Ananias foi, querido. E quando ele chega lá, ele chama Paulo de irmão. Que coisa linda. Irmão Saulo, o Senhor, olha o testemunho, o Senhor que te apareceu no caminho, me enviou até a sua pessoa. E ali, queridos, eles tiveram uma conversa. E o que aconteceu, bispo? Coisas maravilhosas. Eu creio que os dois foram tomados no Espírito, cantava, pulava, rodava pela presença tremenda do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra: Ananias, com a mão ungida, aleluia, colocou sobre a cabeça de Saulo. Oh, que maravilha! Quando um homem de autoridade, um homem ungido, um homem cheio do poder de Deus, um homem direcionado por Deus, impõe as mãos. Glória a Deus! Deus faz coisas tremendas. Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Deus é tremendo, querido. E Saulo, então, abre, quando Ananias está orando, querido, como que 2 escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo. E agora, a visão de Paulo para o mundo
físico e espiritual era outra. Por isso eu te falei no início, que a partir desta noite, a partir dessa palavra que você está ouvindo, que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, você terá uma nova visão, a sua vida não será mais a mesma. A partir de hoje, as escamas, tudo que estava nos seus olhos, todo impedimento, toda situação contrária a realizar a obra de Deus, acabou. A partir de hoje você é uma pessoa livre, você tem os pés livres, você tem a boca livre, você tem a unção de Deus, você tem o aval de Deus, você tem a autoridade de Deus para sair e realizar a obra do Senhor. Recebe aí em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, agora Saulo, com uma outra visão, com outro pensamento, aleluia, com outro sentimento. Agora, o que estava dentro do Saulo não era mais aquela velha criatura, era o Espírito Santo de Deus, querido. Só o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do erro. Você não entendeu? Somente o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e do erro. Foi isso que aconteceu com Saulo. Foi isso que aconteceu com Saulo. E eu quero continuar nessa palavra. Saulo teve a vida transformada no encontro com o Senhor Jesus. Escute uma coisa. O Senhor Jesus, ele tem de diversas formas para mudar a vida do ser humano. Comigo foi diferente de Saulo. Mas eu também fiquei 3 dias tomado pelo Espírito Santo. 3 dias falando em línguas. 3 dias de um poder sobrenatural que eu não entendia. Vim entender depois. Poder de Deus. Fiquei quinta noite, sexta, o dia à noite, sábado, o dia à noite, só cessou no domingo. Deus tem a maneira dele, cada um tem um jeito de Deus trabalhar. Com Saulo foi assim.